Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos aí durante o mês de junho de 2019. E eu vou começar ao contrário dessa vez, vou começar mostrando pra vocês a única HQ que eu li este mês, que foi então o Boni. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse é o segundo volume, né, saiu recentemente pela Todavia. Se eu não me engano, o primeiro volume saiu no ano passado, mas eu só li no começo desse ano e achei aquilo lindo. Então, assim, essa é uma HQ de fantasia e é uma história tão divertida. Gente, esses personagens são engraçadíssimos. O Boni, na verdade, tem ali dois primos, né? Esse baixinho aqui é o nosso personagem principal. Eles vieram de Bonneville, né? Eles estão fugindo dessa cidade porque eles têm um primo ali que é um cara meio problemático, eu diria. Ele tem mania de poder, ele quer juntar riquezas e coisas do tipo, quer se aproveitar dos outros o tempo todo. Ele é bem político, eu diria, no mau sentido da palavra, se é que vocês me entendem. Mas então, eles vão parar então nessa aldeia medieval e vão encontrar ali o que seria uma princesa encantada, mas ela não sabe, no início da história ela não sabe que ela é uma princesa. Ela vive com a vovozinha também é uma senhorinha de idade, mas super forte, resolve todos os problemas, enfim, a gente tem algumas ameaças aí a essa aldeia. Nesse segundo volume nós temos uma guerra, e assim, apesar da gente ter uma história de guerra, é uma história contada com muito bom humor. Vira e mexe, a gente dá risada com isso aqui, porque isso aqui é muito legal. E o traço é muito fofo, então, mesmo ali das ratazanas, né, que são dos povos ali que estão ameaçando a aldeia, são desenhados de um jeito muito engraçadinho. Olha esse filhote de ratazana aqui, que fica amigo deles, aliás. Mas não me entenda mal, esta não é uma HQ fofa. A gente tem ali algumas cenas de guerra, de preparo de guerra também, que são bem impressionantes. Os diálogos são excelentes, é aquela comédia bem rápida, sabe? Se isso aqui fosse um filme, eles seriam daqueles filmes que a gente fica, sei lá, 2 horas e meia assistindo e não percebe. Que HQ sensacional. É aquele tipo de HQ que você pega pra ler assim, vou ler só o primeiro capítulo, e quando você vê, você já leu o livro todo. Então tá aí, acabei então o segundo volume, estou no aguardo do terceiro, que se eu não me engano é o último. O que é uma pena, porque isso aqui é maravilhoso. Por mim isso aqui teria, sei lá, 20 volumes fácil. Sensacional, gente. Conheçam o Boni. É muito divertido. É uma daquelas HQs que funcionam para todas as idades. Então, se você tiver, sei lá, um filhinho de 9 anos de idade que gosta de ler gibi, ele vai gostar disso daqui. Eu, no caso, já estou ali nos meus 37, não é mesmo? Mas me diverti a valer com essa HQ. Aí, para compensar a alegria de ter lido o segundo volume de Boni, o que eu li, minha gente? Eu li esse mangazinho matador aqui, que é o Virgem Depois dos 30. O que é isso aqui, gente? Esse aqui é o primeiro lançamento do selo de mangás da editora Pipoca e Nanquim. Eles já tinham publicado um mangazão, né, em formatão mesmo. E aí o que acontece? Agora eles têm um selinho separado para lançar esses mangás e eles abriram esse selo com esse mangá aqui, que é um negócio que, gente, sério, pra vocês terem uma ideia, isso aqui me deixou deprimida de um jeito que eu não consegui nem pegar o quarto volume de Boa Noite Pum Pum, que é um mangá que eu vim acompanhando aí mês a mês, mas enfim, não consegui pegar porque isso aqui já acabou comigo. Mas então, o que é ali o Virgem Depois dos 30? Esse aqui é um mangá idealizado por um cara chamado Atsuhiko Nakamura, e esse cara fez então um documentário sobre os virgens de 30 anos do Japão. E aí você pode estar olhando aqui para esse título e associando aquele filme do Steve Carell, né, o Virgem Depois dos 40... Não, Virgem de 40 anos, né? Enfim, aquele filme é uma comédia, é um filme engraçado mesmo. E que ele passou exaustivamente na TV a cabo. Eu não sei nem se alguém aguenta ver aquele filme inteiro ainda. Teve uma época que, sem brincadeira, se você trocasse de canal, você veria esse filme em 3 canais diferentes da TV a cabo. Mas então, talvez o pessoalzinho do Politicamente Correto nem conheça esse filme, ou se conhece deve odiar, não é mesmo? Mas o mangá tem outra pegada. Esse aqui foi o primeiro mangá documentário que eu li, e aí quando eu postei no Instagram, né, que eu não tinha certeza se esse era o único mangá documentário do mundo, o Fernando deixou uma indicação de um outro mangá documentário pra mim sobre guerra, se eu não me engano. Deixa eu caçar aqui o título dele direitinho e fica a dica pra vocês também aqui, ó. Na Prisão, do Kazuichi Hanawa. Estamos interessados em ler este mangá também, vou dar uma procurada, viu, Fernando? Mas então, por ser um mangá documentário, todos esses personagens que são retratados aqui são pessoas que realmente existem no Japão. Alguns deles tiveram seus nomes trocados e tudo mais, mas as histórias estão aqui. E são histórias
terríveis, porque veja bem, isso é um problema tenebroso. Então, assim, por mais que você pense, deixa o cara quer ficar virgem, né? Quer ser celibatário, quer ser. Enfim, tá ótimo. Só que essas pessoas não funcionam direito em sociedade. São figuras que se contentam de certa forma com aquele estilo de vida. Se não se contentam, elas tentam mudar, mas elas tentam mudar a situação e não a si mesmos. Então você tem aqui a história do cara que é um virgem depois dos 30 e que frequenta aquelas festas em que você fica, acho que 30 segundos sentado numa mesinha com uma pessoa, aí toca um sininho, aí mudam as pessoas, você tem mais 30 segundos com outra pessoa diferente. Como é que chama isso? Speed date, se eu não me engano, né? Mas então, ele frequenta esses lugares há mais de 10 anos e ele não consegue ficar com ninguém, ele nunca é escolhido e ele não desiste. Então, assim, sabe aquela coisa da repetição, né? Você fica esperando ali um resultado diferente, você não faz nada pra mudar aquilo. É meio desesperador você ler essas histórias. Então, você tem ali os casos dos caras que se acham muito maravilhosos e mulher nenhuma vai servir pra eles. Você tem o cara que levou um fora de uma namoradinha quando era adolescente e acha que todas as mulheres são terríveis. Você tem os caras que vivem em mundo de fantasias, então eles são fãs pra caramba, sei lá, de alguma cantora, e aí a vida deles gira em torno daquela pessoa inalcançável. Olha, ainda assim você deve estar me ouvindo e pensando, tá, mas qual é o problema? Deixa o cara. O que acontece é o seguinte, essas pessoas precisam trabalhar, essas pessoas precisam atuar na sociedade de alguma forma. Elas não vão ficar presas no quartinho delas o dia inteiro. E quando elas estão em sociedade, quando elas estão procurando emprego, alguma coisa do tipo, você tem ali a primeira história do Sakaguchi, que é um cara que vai trabalhar ali num ambiente que é como se fosse ali um asilo. E ele é essa figura esquisita e ele tem que lidar com velhinhos. Porque assim, me corrijam aí se eu estiver errada, tá, gente? Mas me parece que quando você oprime a sexualidade durante muito tempo, isso gera uma certa agressividade. Resumindo, isso aqui é um baita problema social no Japão. Então, existem números aqui, você tem dados, você tem informações coletadas por meio de pesquisa e tudo mais. E ele vai jogando isso aqui pra gente. Eu não tô mostrando o traço pra vocês porque é um mangá meio pesado, tá, gente? É um mangá para leitores acima de 18 anos e você tem um trigger warning aqui, olha só. Alerta de gatilho emocional, automutilação e suicídio. Então este, além de não ser um mangá que vai agradar a todo mundo, não é um mangá para menores. Mas então, o número de virgens de 30 anos conhecido no Japão é imenso, né? É um problemaço que eles têm lá. Mas o problema da gente aqui lendo este mangá é a gente saber que a gente já conviveu com pessoas assim e não sabia, e não fazia ideia. Talvez a gente até brincasse com isso, mas a gente não fazia ideia do tamanho do problema. Então, sei lá, você pode ter tido uns colegas assim na faculdade, no seu trabalho, se você é professor, você já deve ter tido uns alunos assim. Então, é um negócio assustador. E aí teve uma pessoa que deixou um comentário aqui pra mim no Instagram também, deixa eu achar você aqui. Aqui, ó, foi o André Maurício, ele até disse ali, ó, o mangá te deixa na merda, não oferece solução para esses caras, e é isso mesmo. É só um documentário, né, ele tá só expondo pra gente o problema, ele trabalhou durante bastante tempo num desses centros de ajuda, né, a velhinhos e tudo mais, e ele conviveu aí com alguns virgens de mais de 30 anos e ele vai contar pra gente como essas pessoas procuram esse tipo de emprego realmente. É meio que um subemprego mesmo, então você faz um cursinho meia boca ali, aí você já tá de repente no nível 2 e aí você já pode trabalhar nesses lugares e mandar nos outros, enfim. É um negócio desesperador. Então ele observa essas pessoas, conta essas histórias aqui pra gente, depois ele vai em busca de outras pessoas pra compor aqui esse documentário. Tem uma história aqui que acabou comigo, que é a história do ator pornô. Se você já leu este mangá, você sabe do que eu estou falando. Gente, o que é aquilo? Que história foi aquela? Aí você deve estar pensando assim, poxa, um ator pornô virgem depois dos 30? Como é possível? Leia o mangá, tá? Então assim, não é um mangá agradável de se ler, mas é um tipo de informação que a gente não encontra por aí. Então acho que vale a pena pela curiosidade do tema, vale a pena também, principalmente pro pessoal que estuda psicologia, ó, isso aqui é um prato cheio. Dependendo aí da sua linha de estudos, esse mangá aqui pode ser bem interessante. E pra gente, né, que tá lendo esse mangá, dá um misto de emoções, assim, entendeu? Em alguns momentos a gente vai ficar triste, deprimido, em outros momentos a gente vai ficar irritado. Tinha histórias aqui desses virgens que eu tinha vontade de ler logo só pra acabar logo, entendeu? Pra me livrar deles. Olha, é um mangá que incomoda.
Então tá aí, fica essa talvez dica aí pra vocês, pensem direitinho se esse é o tipo de história que vocês querem ler mesmo, tá? Aí pra tirar essa gastura do Virgem depois dos 30, eu fiz ali a escolha estranha de pegar o volume 68 de One Piece. Por que eu fiz isso? Eu pensei assim, poxa, One Piece sempre me divertiu, não é mesmo? Então agora que eu acabei de ler um negócio deprimente, né, que me deixou na merda, né, como disse ali o nosso amigo, deixa eu pegar uma coisinha legal aqui pra ler. E, gente, o que acontece com One Piece? Eu adoro, é uma história de aventura, é muito legal, muito divertido, mas ao mesmo tempo também tem uma certa profundidade. Você dá muita risada e você pensa muito na vida também enquanto você tá lendo One Piece. É um mangá muito bacana, foi o meu mangá de entrada, né, junto com Monster, do Urasawa. Então, assim, tenho muito carinho por One Piece. Mas esse volume aqui, não sei se é porque eu estou lendo, assim, espaçadamente One Piece, esse volume não funcionou pra mim. O volume foi muito bagunçado, foram muitas pontas soltas aqui que não se resolveram, muitos personagens que eu fico o tempo todo assim, ah, cara, quem é esse personagem mesmo? Então não está funcionando pra mim One Piece. A continuação do volume anterior, o volume anterior eu gostei bastante, esse aqui é uma continuação direta daquele volume, e assim, depois que eu terminei de ler esse volume, falei, cara, o que tá acontecendo com One Piece? Eu fui dar uma lida a respeito desse volume por aí e eu descobri que essa saga, da qual eu nem sei o nome, né, é a preferida de muita gente. Então eu cheguei à conclusão de que o problema não é One Piece, o problema sou eu, não é mesmo? Então, gente, eu estou dizendo tchau pra One Piece, é isso. É triste, mas é isso que vai acontecer. Eu vou ficar aí um bom tempo sem ler One Piece, talvez daqui a alguns anos eu volte ou não. Mas eu acho que 68 volumes já tá de bom tamanho. Eu achei realmente que eu fosse ter pique de ler um mangá infinito, mas realmente não está funcionando pra mim. Pelo menos pra quem é um leitor ocasional, né, como é o meu caso agora, não funciona. É um mangá que não funciona. Então estou parando por aí. No momento eu não estou podendo me dedicar a One Piece. Então a gente para, tá? Então pra você aí que acompanha esses vídeos do canal só pra me ver falando de One Piece, sinto muito, não é mesmo? Mas eu tenho certeza de que outros canais aí estão lendo One Piece em dia e comentando com vocês, certo? E é um mangá que eu ainda recomendo bastante, tá, gente? Aqui realmente não está mais funcionando pra mim. Aí na sequência eu peguei do volume 16 em diante do 20th Century Boys. O que aconteceu? Eu sentei ali no sofá com o volume 16 e disse assim, vamos dar continuidade pra esse mangá aqui. O que acontece? Se você tá acompanhando meus vídeos de quadrinhos e mangás desde o começo do ano, você sabe que esse mangá aqui começou espetacular. E ali pelo volume 11, 12, a coisa começou a ficar muito enrolada. Eu fiquei com a impressão de que o Urasawa foi contratado pra entregar ali, sei lá, 20 volumes de 20th Century Boys, e quando ele chegou ali no volume 10 ele já não tinha mais assunto, e aí ele começou a encher linguiça pra encompridar a história, porque o final ele tinha. Entendeu? Então começou a se enrolar muito, começou a se criar ali alguns personagens meio desnecessários no meio da história, e tinha ali no meio também aquela coisa de quem matou Odette Roitman, sabe? Então assim, as novelas dos anos 80 para essas coisas de vamos descobrir quem é o assassino, eram bem bacanas. Mas então você tinha uma situação dessa aqui pra gente descobrir quem é o cara, né, quem é o grande vilão da história e tal, que é um vilão encapuzado. Isso foi me dando uma certa gastura, mas tudo bem. Peguei o volume 16, li rapidinho, mesmo enrolação, tá certo. Peguei o 17, opa, continuou a enrolação, só que aqui a coisa começou a tomar um rumo. Pegou uma reta ali, o Urasawa pegou uma reta e foi em frente e começou a ficar mais interessante. O volume 18... ainda estamos na reta, mas tá interessante. A gente tem o retorno aqui de um personagem que a gente achou que não existisse mais. E aí a gente tem o volume 19, o 20, o 21, o 22. Quando a gente chega ao volume 20, não dá mais pra parar. Porque aí o que acontece? Vem os 4 últimos volumes, que são ali os volumes 21 e 22 do 20th Century Boys. E o desfecho mesmo da história que tá no 21st Century Boys. São 2 volumes que eu achei que fosse um spin-off, mas não é. O que acontece? Até o volume 22, o Urasawa mostra pra gente a solução de tudo, mas não é que ele deixe pontas soltas, mas ele conta com a compreensão dos leitores. Então assim, quem lê o mangá direto, aqui chegou ao volume 22, tá, você já sabe a solução do problema todo. Mas tem alguma coisa assim que é pra você deduzir, entendeu? Então eu não sei se foi isso que aconteceu, né, eu não li o mangá na época em que ele estava sendo produzido, mas me parece que foi necessário para o Urasawa lançar esses 2 volumes aqui para explicar tintim por tintim o que aconteceu. Então assim, a solução do problema mesmo tá aqui, ó, tá nesses 2 volumes. Então esses 4 últimos volumes
volumes são um espetáculo. São até melhores do que o início da história. Então, o que é que a gente tem aqui nesse mangá, no fim das contas, né? Nesses 24 volumes? A gente tem aqui, eu vou tentar ser bem escorregadia, prometo não dar spoiler, uma história sobre resgate de problemas gerados na infância. Então, sabe quando você passa por um trauma ou acontece algum problema na infância, você briga com algum amiguinho e aí você nunca resgata aquilo, você nunca volta a falar com aquela pessoa e você passa o resto da vida com aquele rancorzinho, sabe? Então, tem muita gente que resolve isso, né? Sei lá, um dia esbarra com a pessoa na rua, dá risada junto, né? Relembra ali algumas coisas, pede desculpa e segue, né? Ou então tem gente que resolve esse tipo de coisa em terapia também, enfim. Mas tem muita gente que carrega essas tralhas pra vida inteira. Então, este aqui é um mangá sobre o perigo de você carregar esse tipo de rancor infantil. É espetacular. Então, assim, aquele personagem que a gente achava que era o herói da história, quando está conversando com o vilão vira pra ele e diz assim, não, mas você é o vilão da história. E aí você fica assim, tentando entender, né? Por que ele considera o herói o vilão? E quando você chega a esses 2 últimos volumes, você entende direitinho por que ele é o vilão. Ele aprontou alguma coisa ali na infância com essa outra pessoa e não contou com a capacidade desse cara de hold a grudge, né? De guardar rancor mesmo, né? E de se vingar de alguma forma. Então, a gente tem isso, né? Esse aqui seria então o plot principal da história, depois que a gente conhece o desfecho certinho mesmo. Mas a gente tem também, durante todo o mangá, aquela ideia de que para que alguma coisa, né, para que algum plano mirabolante entre em ação, ele precisa ser escrito primeiro, ele precisa ser criado por alguém primeiro. Então isso aqui também não é spoiler, né? Isso aqui você descobre nos primeiros volumes mesmo do mangá. Você tem ali todo um problema, né, que gerou ali uma hecatombe, milhares de vidas foram perdidas e etc, por conta de uma história que crianças escreveram sobre o fim do mundo. Isso, sei lá, 30 anos atrás. Então isso também mostra pra gente que às vezes a gente subestima a inteligência das crianças. Então, no fim das contas, este é um baita mangá interessante, né? Uma pena que a história se perde pelo meio do caminho. Você tem que ter realmente aí uma certa perseverança para aguentar uns 4 ou 5 volumes ali do meio do caminho, realmente. Mas também não é nenhum fim do mundo. Agora que eu já completei a leitura do mangá, eu acho esse aqui um mangá excelente. Ele não é tão incrível quanto Monster, que é do mesmo Urasawa, que na minha opinião é um mangá perfeito, não é tão, né, não é nota 10 como Monster, mas ele é uma nota 7,5, assim, é um mangá excelente. E eu não pretendo reler o 20th Century Boys. Eu acho que essa é uma história que vai ficar comigo assim, durante bastante tempo. Me tocou essa questão aí do rancor infantil ter gerado tudo isso e tudo mais. É uma história bonita. No final das contas é uma história de resgate. Interessante pra caramba, gente. Mas então, eu não pretendo reler este mangá. Portanto, eu estou sorteando, né, no sorteio do mês aqui de quadrinhos e mangás, a minha coleção completa de 20th Century Boys. Então você tem os 22 volumes da série e também os 2 volumes de 21st Century Boys, tá? Então são 24 volumes no total. Para participar desse sorteio, dê uma olhadinha lá embaixo na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o formulário. Preencha o formulário com o seu nome completo, o seu e-mail para contato e também o seu perfil aqui no YouTube. Quem tem dificuldade em encontrar o perfil no YouTube, gente, é só deixar um comentário, clicar na sua carinha e copiar a URL ali de cima e jogar para mim no formulário, tá? Eu recomendo que você faça isso tranquilamente no seu computador assim que você tiver um tempo. Eu sei que tem formas de você fazer isso no seu celular, mas aí depende se ele é, sei lá, Apple ou Samsung, depende também do aplicativo que você usa, cada aplicativo trabalha de um jeito e ó, complicado, gente. Mas vira e mexe o pessoal nos comentários mesmo se ajuda a encontrar aí o perfil do YouTube. E caso você esteja vendo esse vídeo através do Instagram, você pode preencher também ao invés do seu perfil no YouTube, o seu perfil no Instagram, tá? Isso facilita bastante as coisas, certo? Para participar do sorteio é só preencher o formulário, ser inscrito aqui no TLT e também ter um endereço de entrega aqui no Brasil, tá bem? O resultado do sorteio vai sair então na quarta-feira, dia 10 de julho, às 10 da manhã, lá no Facebook do canal. Gente, minha página no Facebook é aberta, ela abre, né, a partir daquele link lá embaixo, como uma página comum, e o resultado vai ficar lá direitinho. Anotem esses dados todos, né? O horário, onde vai sair o resultado e tudo mais, para vocês não ficarem me perguntando. Eu não dou conta, gente, é por isso que eu não respondo. Eu não dou conta de todo mundo me perguntando, já saiu o resultado do sorteio? Quando sai o resultado do sorteio? Enfim, anotem para não esquecer, tá certo?
Então é isso. Além disso, eu queria comentar rapidamente uma série que a gente andou vendo por aí, que foi o Chernobyl, né? Ou Chernobyl. Quando eu era criança, nos anos 80, a gente falava Chernobyl mesmo. Mas hoje em dia as pessoas chamam de Chernobyl, certo? Que é o correto, aliás. Mas então, essa é uma série na HBO, então a gente assina Vivo aqui em casa, fica tudo disponível pra gente, se você é assinante da Vivo, e se você tiver o Now na net também, você pode assistir os 5 episódios aí, não tem problema nenhum. Então, essa foi uma série bem interessante, porque ela conta ali a história de Chernobyl de um jeito bem cru, é tudo muito interessante mesmo, mas é pesadíssimo, então eu inclusive recomendo que você não assista isso antes de dormir, porque a gente andou tendo uns pesadelos aqui em casa, entendeu? Mas então, ali pelo segundo, terceiro episódio da série, eu comecei a achar que aquelas histórias que estavam sendo contadas não me eram estranhas. E assim, né, como eu era muito criancinha nos anos 80, eu me lembro ali das notícias e também na escola, né, quem estudou ali no final dos anos 80, começo dos 90, estudou Chernobyl pra caramba na escola. Eu lembro de seminários que a gente apresentava e tudo mais, enfim. Então a minha memória, que não é tão boa assim, não podia ter puxado essas histórias lá dos anos 80, né? Pensei mais um pouco, né? Fiquei intrigada e me lembrei que uns 2 ou 3 anos atrás eu li um livro daquela autora Svetlana Alexievich chamado Vozes de Chernobyl. Essa autora deu uma certa gastura aí nas comunidades de livro mesmo, né? Porque falou-se dela exaustivamente. Mas veja bem, eu li um livro dela chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher que eu não gostei tanto, não achei tão legal. Mas o Vozes de Chernobyl é um livraço, é um livro especial. E foi desse livro, então, que eu me lembrava dessas histórias. E eu achei curioso porque o nome da autora não aparece nos créditos. E aí depois eu até perguntei pra vocês no Instagram e vocês me contaram que isso é meio que uma polêmica, né? Porque aparentemente ela vendeu os direitos, né, do livro dela pra essa série e o nome dela realmente não aparece nos créditos. Mas teve uma pessoa que deixou um comentário pra mim dizendo que no último episódio, nos créditos do último episódio, aparece o nome dela. E aí eu sinto muito, mas eu dormi, eu não fiquei vendo, né, os créditos, então não conferi, não sei dizer pra vocês se isso é verdade ou não. Mas de qualquer forma, tem outro lado também. A Svetlana é uma autora que escreve livros que são, na verdade, coletâneas de relatos. Então ela senta com as pessoas, né, recolhe aqueles relatos e depois organiza nos livros dela. De certa forma, essas histórias não são dela. Então são, né, histórias orais que foram passadas, né, foram transmitidas para ela, e ela simplesmente transcreveu no livro. Então, de certa forma, não há que se falar em plágio. E nem em créditos devidos, nem nada do tipo. Então é uma discussãozinha pra gente parar pra pensar, tá? Por um lado, se houve contrato assinado e se ela vendeu os direitos, né, o nome dela deveria estar nos créditos. E por outro lado, se a gente considerar que essas histórias são pessoais e essas pessoas simplesmente contaram as histórias para ela, é meio que domínio público, talvez, né? Enfim, é um assunto meio cascudo. Se vocês tiverem aí alguma opinião para compartilhar com a gente, deixa nos comentários, por favor, que eu vou gostar de saber também. Mas então, a série é um espetáculo e eu acho que ela complementa muito bem o livro e vice-versa, porque veja bem, a série tem um foco maior na ciência. Então existe uma preocupação do pessoal que escreveu o roteiro em te explicar, como se você fosse uma criança de 3 anos de idade, o que aconteceu em Chernobyl. Então eles vão desde a explicação de como funciona um reator nuclear, até o que aconteceu com aquelas pessoas, né, quais são as reações né, no corpo humano realmente daquela radiação toda, enfim. Foi tudo muito esmiuçado ali. Então, essa parte científica a gente não tem tanto assim no livro da Svetlana. A gente tem ali os relatos, né, de pessoas que estiveram ali e que sofreram as consequências daquilo tudo. Então, além da série, eu deixo a dica para vocês do livro também. Eu acho que é isso. Fora isso, a gente terminou de assistir Nip Tuck, também já tem alguns meses, esqueci de comentar com vocês, que é uma série que vem ali do início dos anos 2000, e ela veio naquela onda de programas sobre estética, programas principalmente sobre cirurgia plástica. Então, dependendo do canal de TV a cabo que você acompanhasse naquela época, você tinha ali algum tipo de reality show sobre cirurgia plástica. Por algum motivo, isso teve um boom danado ali nos anos 2000 e você tinha essa série que vai contar a história de 2 cirurgiões plásticos. Então, assim, é interessante, principalmente por conta das cirurgias. Então, pra quem tá pensando assim, eu queria fazer um negocinho ali, né? Se você vir um episódio dessa série, talvez você mude de ideia correndo, porque as cenas de cirurgia são bem gráficas, inclusive são muito bem feitas. Mas, afora isso, a gente tem também o dia a dia desses 2 cirurgiões plásticos. Então, é uma história de gente maluca.
mas assim, muito maluca. Se você tá pensando assim, ah, poxa, eu gosto de histórias de famílias disfuncionais, cara, assiste Nip Tuck. Nada é mais disfuncional que aquilo. E os personagens dessa série são aquele tipo de personagem que, sei lá, em algum momento você vai amar, em algum momento você vai se irritar tanto que você vai querer que, sei lá, caia um meteoro ali em cima daquele maldito personagem, entendeu? Mas é uma série bacana, assim, eu recomendo também. E a gente tá assistindo agora Smallville, que é uma série que eu assisti a primeira temporada na época, né, em que surgiu e tudo mais, mas são 10 temporadas e a gente tem todos os boxes aqui. A gente já tá na 5ª temporada no momento. E é isso, pra quem não conhece Smallville, eu acho meio difícil, né, mas é a história do Superman, né, da criação do Superman, né. Então a gente acompanha o Clark na adolescência, né, então são os anos de formação, de caráter, né, e tudo mais. E a gente vai acompanhando, no início pelo menos, né, temporada a temporada, a descoberta de algum superpoder dele. Então, além disso, você tem o dia a dia dele ali com a família, você tem também o dia a dia dele na escola, então acaba sendo também uma série de high school, como não se faz mais hoje em dia, não é mesmo? Eu gosto bastante desses draminhas adolescentes e faz tempo, acho que desde, sei lá, Pretty Little Liars, que não sai nenhuma série bacana. E Pretty Little Liars era bacana mais ou menos, né? Mas então, pra quem gosta desses draminhas adolescentes, também é uma série bacana, né? Porque a gente tá acompanhando a adolescência de um super-herói, mas mesmo assim é legal. Aliás, fica até mais interessante, não é mesmo? É uma série muito bonitinha, a trilha sonora é muito bacana também. Então, pra quem nunca assistiu Smallville, fica aí a dica também pra vocês, certo? E é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.